primeiro, antes de mais nada, para assim, querendo ofender o maior número de pessoas possível no primeiro minuto do programa, que o termo oriental já não é um termo assim bem visto em meios acadêmicos. Porque, inclusive, houve um livro muito famoso chamado Orientalismo, e que fez um argumento que o termo oriental é produto do colonialismo. Porque, na realidade, no Oriente, o que nós chamamos de Oriente, porque está ao leste de nós, existem muitas tradições, com muitos pontos de vista diferentes. Então, a ideia de que tudo que seja ao leste da Europa oriental, que existe uma filosofia oriental, é um conceito que eu acho que é categoricamente rejeitado agora em círculos acadêmicos eruditos. E então, acabou o programa. Então, assim, então, além disso, eu acho que isso também, assim como dizer religiões orientais, é uma generalização muito problemática. Igualmente, a generalização religiões ocidentais é igualmente um problema. Então, eu acho que uma abordagem mais produtiva seria falar do bem e do mal. E eu acho que vamos ver que, em certos sentidos, a nossa posição, em certos sentidos, é típica do Ocidente. Em outros sentidos, não. Então, o primeiro ponto, talvez para estabelecer logo do início, é que quando se fala de do bem e do mal, no contexto relevante que estamos falando de filosofia moral. Filosofia moral, filosofia da moralidade. E, então, se queremos definir, é sempre bom definir, porque tem termos que todo mundo acha que entende, mas aí resulta que ninguém entende. Então, se estamos falando do bem e do mal, ou se estamos falando da moralidade, existem diferentes filosofias da moralidade. E, por exemplo, uma filosofia que Krishna mesmo rejeita é uma filosofia chamada, tem alguns nomes, como, por exemplo, que filosofia da moralidade deontológica, que o nome é um pouco exagerado, mas essa ideia, a filosofia da ética, que também chamado em inglês act-based, que é uma filosofia baseada no ato. E baseado no ato, por exemplo, você mente, você fala a verdade, você ajuda uma pessoa, você mata uma pessoa. Então, atos que têm características morais, atos que podem ser definidos como moralmente bons ou ruins. Então, obviamente, entre os eruditos, todo mundo tem que ser original, então tem milhões de variações, mas, além disso, basicamente tem duas posições, que a qualidade ética, ou a qualidade moral de uma ação, de um ato, se encontra no ato mesmo, e que as consequências não importam. Que para mim obviamente é falso, mas um filósofo famoso que
tomou essa posição foi o filósofo alemão Kant. Filósofo alemão Kant e outra pessoa famosa que tomou assim estritamente essa posição foi Bhishma, do Mahabharata e do Bhagavatam, no sentido que um acto, e não importa as consequências do acto, é bom ou mal, no sentido ético. Krishna mesmo, em Bhagavad Gita, rejeita essa filosofia. E Krishna diz que se queremos definir ou assignar, ou vamos dizer, designar um ato como moralmente bom ou mal, o ato inclui suas consequências. Se não, por exemplo, não você, mas alguém pode dar um tiro em outro cidadão e dizer, eu nem toquei nessa pessoa, então a bala que matou ele, eu não fiz nada. Mas você cometeu um ato que deu como consequência que uma bala que você, como se diz, deu um tiro e que deu como consequência que uma bala entrou no corpo de uma pessoa e a pessoa morreu. É por isso que, por exemplo, Bhishma, quando Satyavati implorava que ele casasse com as viúvas de Vichitravirya, ele deu um discurso muito forte, que eu sempre achava, seriamente, ele deu um discurso dizendo que a Terra cai no mar, não sei o quê, ou um mar cósmico, que o universo se acabe, que não sei o que aconteça, mas eu vou manter meu voto. E eu pensava, seriamente. E aí Krishna explica no Mahabharata que um ato que assim chamada, por exemplo, honestidade, que produz maldade no mundo, esse ato de moralidade é um ato imoral. E Krishna deu um exemplo que houve um sábio, esqueço o seu nome, mas um sábio que tinha muito orgulho de sempre falar a verdade, que eu sempre falo a verdade. E se alguém me faz uma pergunta, eu dou uma resposta honesta. Então, um belo dia, ou um feio dia, não sei, acham que está um pouco fora da cidade, vieram correndo, alguns cidadãos correndo assim, fugindo de uns criminosos, assassinos que queriam os roubar e matar. E se esconderam na floresta, nos arredores do ashram. Aí chegaram os marginais e perguntaram para o sábio: oi, sábio, o senhor viu alguns cidadãos correndo por aí? Sou muito honesto, sim. Vi, estão escondidos lá na floresta. Aí os criminosos foram lá, mataram os inocentes. Então, Krishna disse que, devido ao fato que esse sábio falou a verdade, falou em toda circunstância, ele foi para o inferno. E nem um bom inferno, um inferno assim, menos quente. Não, ele foi para o inferno, um dos piores infernos, por ter falado a verdade. Agora, segundo Kant, e talvez segundo Bhishma, antes de aprender algumas coisas no final do Mahabharata, segundo o filósofo Kant, sim, esse sábio tinha que falar a verdade, não podia mentir.
Então, isso é uma filosofia ética que eu acho absurda. E a outra filosofia que Krishna prega é consequencialismo, que você tem que julgar, você tem que medir a qualidade ética de um ato vendo as consequências do ato. Agora, a ideia de que no Oriente, no assim chamado Oriente, onde tem 1000 religiões diferentes, mas a ideia de que no Oriente, que eles são meio relaxados, bem e o mal, tudo ilusão, não importa. Não, e talvez alguns seguidores confusos de Shankaracharya, porque o mundo não existe, o mundo não é real, algumas versões assim confusas do budismo. Mas mesmo no budismo e no impersonalismo mais sérios, menos absurdos, eles reconhecem que você não pode sair na praça matando todo mundo. Então, enquanto o Oriente tem, quer dizer, entre o personalismo, o Vaishnavismo e o impersonalismo, tem filosofias éticas bem diferentes. Alguns pontos em comum, então, falar do Oriente não tem sentido. E enquanto, por exemplo, o Ocidente tem várias filosofias diferentes. E tem filosofias ocidentais, ou religiões ocidentais, que têm princípios éticos bem parecidos aos Vaishnavas. Agora, tem casos em que é difícil definir o bem e o mal. Por exemplo, para dar um exemplo que sempre se dá em cursos de assim, filosofia em universidades, aqui, inclusive em Harvard, houve um YouTube que é muito famoso de aula de filosofia de Harvard, falando desse exemplo. Por exemplo, vamos dizer que você está vamos dizer que, vamos dar um exemplo brasileiro, porque no exemplo original tem um trem, mas no Brasil tem que ser um ônibus. Então, vamos dizer que você está numa ponte em cima de uma estrada, assim, de muita velocidade, carretera em espanhol, meu português está indo por águas baixas, autoestrada, sim. Então, você está numa ponte em cima de uma autoestrada. E vamos dizer que é uma autoestrada que está atravessando uma serra. E você olha que você vê que como a talvez 200 metros, que numa curva que a pista caiu e está vindo um ônibus cheio de, vamos dizer, crianças, vamos dizer, ônibus de escolar, cheio de crianças, e se esse ônibus, e devido à forma da curva, os passageiros, o motorista do ônibus não pode ver que outro lado da curva que a pista caiu. E se ele seguir assim pela frente, o ônibus vai cair, não vai dar tempo para frear, e vamos dizer que 50 crianças vão morrer. E você, devido a que você está na ponte em cima da autoestrada, você pode ver que a pista caiu. Agora, ao seu lado, nessa ponte, vamos dizer, um homem que é quase inacreditavelmente gordo, pesado, vamos dizer. Muito gordo, muito alto, muito pesado. Então, resulta que se você
E essa pessoa está assim olhando, e vamos dizer que o corrimão está bem baixo, então você sabe que você pode empurrar esse homem enorme, pode empurrá-lo devido ao ângulo, e ele vai cair na pista, o ônibus vai bater nele ou algo assim, ele provavelmente vai morrer, mas você vai salvar as vidas de 50 crianças. Agora, você empurra ou não, ou não empurra? Então, um tipo de dilema moral, vamos dizer. E menciono isso porque falar de bem e mal estudantes é um pouco ingênuo. Porque tem casos em que a regra moral não está clara, como nesse caso. Se você empurra o homem, está matando, cara. Se você não empurra, você está permitindo a morte de 50 crianças que você podia salvar. Agora, por exemplo, para dar um exemplo parecido, não exatamente parecido, mas parecido no Bhagavatam. No primeiro canto do Bhagavatam, Krishna e Arjuna prendam Ashwatthama, que matou os 5 filhos de Draupadi, que é um criminoso, assassino, e pegam ele e levam para o campo militar dos Pandavas. Agora, 2 devotos puros, Bhima e Draupadi. 2 devotos puros discordam completamente sobre a regra moral, ética, em relação a Ashwatthama. Bhima, nenhuma surpresa aí, Bhima diz que mate-o, e Draupadi diz, não, solte-o, porque não quero causar o mesmo sofrimento à sua mãe que eu estou sentindo. Agora, os 2 são devotos puros, porém, sobre um assunto de moralidade, vamos dizer, mundana, eles discordam. Aí Krishna tem que agir, então Krishna decide se partir para o caminho do meio. Ele humilha assim, corta o cabelo de Ashwatthama. Muito interessante. Essa sociedade, ele tinha certos princípios culturais, morais, que é difícil para nós entendermos, mas Krishna deu uma humilhação assim horrível, que era para Ashwatthama quase pior que a morte. Eu acho que ele preferia morrer. E o Bhagavatam diz que para um Brahmana, isso é a forma de matar. E diz que não matança daíhica do corpo. Então, a moralidade, a dharma, como dharma também significa moralidade em sânscrito, e tem dharmena, dharmasya satyam nihitam guhayam, tarko pratishta sutayo vibhina, nasavrashir jasya matang nabhinam, dharmasya tattvam nihitam guhayam, que dharmasya tattvam, a verdade da moralidade, a verdade de dharma, nihitam, colocou-se, está colocada num lugar muito difícil de entender, ou de acesso. A verdade da ética é escondido, lugar difícil de acesso. Então, por isso, a ideia de que no Oriente, como eu disse, um termo que ninguém aceita hoje em dia, como academicamente válido, mas a ideia de que no Oriente e Ocidente, que não, tem o bem e o mal, tudo mistura, e não é exatamente assim.
Não exato, inclusive, eu acho que nenhuma religião séria pode não ter uma posição forte a favor do bem e contra o mal. O problema é que existem muitos casos neste mundo em que, pelos dois lados, tem algo de bom e algo de mal. Então, eu acho que de articular o problema dizendo que existe uma atitude relaxada sobre bem ou mal não é verdade. Mas numa situação em que tem, como se diz, bens concorrentes, que seria um bem moral, não causar muito sofrimento a Kripi, a mãe de Ashwatthama, porque ela é inocente. Então, causar muito sofrimento para uma senhora super respeitável e inocente é o mal. Ao mesmo tempo, não castigar um assassino terrível como Ashwatthama também seria mal. Então, a ideia não é uma confusão, uma atitude relaxada entre o bem e o mal, mas um caso em que tem dois maus, ou dois bens, ou três ou quatro. Então, assim mesmo, este mundo material é complicadíssimo, por isso que estão saindo, por isso a gente não está renovando nosso contrato aqui de aluguel num corpo material. E também temos que fazer uma distinção importantíssima entre a religião, como se encontra na rua um fanático, uma pessoa que se diz assim, que Deus me enviou aqui, e pessoas, às vezes, bastante ignorantes. E, em contraste a isso, existem, por exemplo, entre os judeus cristãos, tem filósofos sofisticados, que são completamente conscientes dos problemas filosóficos com a moralidade, a imoralidade. Então, seria, como dizer, uma comparação injusta, comparar crentes, vamos dizer, não muito preparados, que estão falando na rua sobre o que é bem e mal, e comparar eles, pessoas sem preparação acadêmica, compará-los com eruditos orientais, quer dizer, teólogos ou filósofos da Índia. Se comparamos eruditos com eruditos, e não eruditos com fanáticos, encontramos que tanto no assim chamado Oriente, quanto no Ocidente, existem pessoas muito inteligentes que pensam seriamente sobre esses problemas.